Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente a técnica de integral de substituição ou, como conhecemos mais formalmente, de mudança de variável na integral. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora, que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é abordar brevemente a técnica de mudança de variável na integral. Aqui eu estou trabalhando com as integrais de Riemann e estou considerando funções reais de uma variável real. Então, eu vou demonstrar o teorema de mudança de variável, que é uma ferramenta que nós utilizamos para calcular algumas integrais. Assim, a ideia aqui é apresentar a demonstração desse teorema e mostrar como nós aplicamos fazendo alguns exemplos. Desta forma, sem mais delongas, passemos então ao nosso estudo. O teorema de mudança de variáveis diz o seguinte: eu vou pegar a f contínua no intervalo i, toda função contínua no intervalo é integrável neste mesmo intervalo, eu não vou demonstrar isso, eu vou aceitar isso como verdade, e eu vou considerar dois pontos a e b quaisquer no intervalo i. Eu vou considerar uma função g definida no intervalo fechado CD em I com a derivada de g contínua, ou seja, g é uma função definida nesse intervalo CD cuja imagem está no intervalo I. Essa função tem derivada e a derivada é contínua. De maneira que a g de C dê este pontinho A e a g de D dê este pontinho B. Nessas condições, o que eu tenho? A integral de A até B de f de x dx é igual à integral de C até D de f de g de u, g' de u du. Esse g de u é o que vai ser a mudança de variável que eu estou considerando. Então perceba, o que eu estou dizendo é que calcular uma integral no intervalo AB, desde que eu faça a devida mudança de variável, essa mudança de variável é esta função, equivale a calcular f aplicado nessa mudança de variável no intervalo CD, que é o domínio dessa mudança, vezes a derivada desta mudança. Então vamos demonstrar isso tudo. A demonstração disso não é das mais trabalhosas, mas é bem interessante. Então a primeira coisa que eu vou observar é que como a função é contínua no intervalo i, então eu posso falar que f admite uma primitiva, porque ela é integrável. E esta primitiva eu vou chamar de f grande. Então a f é contínua no intervalo i, portanto ela tem uma primitiva que eu estou chamando de f grande nesse mesmo intervalo. Assim, quando eu faço a integral de a até b da f pequena em x dx, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, isso é f grande aplicado em b menos f grande aplicado em a. Agora eu vou considerar uma função. Eu vou considerar agora a função h de u, que é a f grande aplicada em g de u. Isso com u pertencendo ao intervalo CD, que é o domínio da função g. O que eu quero observar é o seguinte: quando eu derivo a função h, isso vai ficar a derivada
aplicada em g de u, a derivada da função f, vezes a derivada da função g aplicada em u, utilizando a regra da cadeia. Perceba que a derivada da função f grande é a f pequena, porque a f grande é primitiva da f pequena. Então isso dá f pequena aplicada em g de u, vezes g' de u. Portanto, o que eu posso dizer é que h de u é uma primitiva desta função, f de g de u vezes g' de u, porque a derivada da função h dá exatamente essa função. Daí, quando eu calculo a integral de c até d da f de g de u vezes g' de u du, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, isso é h de d menos h de c. Mas a função h é dada pela f grande aplicada em g de d, menos f grande aplicada em g de c. E isso fica f grande aplicada em g de d, mas g de d é b por hipótese, menos f grande aplicada em a, porque g de c por hipótese é a. E aí perceba o seguinte, f de b menos f de a, nós vimos no começo que isso é a integral de a até b da f pequena em x dx. Portanto, o que eu acabei de mostrar é que a integral de f de x dx no intervalo AB é igual à integral no intervalo CD da f de g de u vezes g' de u du. E isso é o que nós gostaríamos de demonstrar. Então vamos agora fazer alguns exemplos para mostrar como isso funciona. Os dois primeiros exemplos eu vou fazer de maneira diferente e depois o terceiro em diante eu vou fazer de uma outra maneira. Aí no momento em que você estiver escolhendo para resolver uma integral desse tipo, você pode utilizar as duas formas. Neste caso, eu sempre recomendo que você utilize a forma que for mais confortável. Então vamos fazer esse exemplo 1. Este exemplo 1 pede para calcular a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado à décima dx. O segredo aqui, num primeiro momento, é calcular a integral indefinida. Eu não vou pensar nos limites de integração. E também, quando eu for resolver essa integral, eu não vou levar em conta a constante que aparece na integral indefinida. Então a mudança de variáveis diz o seguinte: eu vou chamar x menos 1 de u. E, portanto, esta integral que está aqui, no primeiro momento, ela vai ficar a integral de u elevado a 10. Agora tem que olhar esse dx. Veja, quando eu derivo u em relação a x, essa derivada dá 1. Porque aqui eu vejo u como uma função que depende de x. Então a derivada dá 1. O que significa que du é igual a dx. Portanto, esse dx eu vou substituir por du. Agora eu faço a integral. A integral de u à décima é u a 11 sobre 11. E por fim, eu vou voltar então para a variável x. Como u é x menos 1, isso é x menos 1 elevado a 11 dividido por 11. Agora eu vou considerar os limites de integração. Então, quando eu faço a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a 10 dx, isso vai ser x menos 1 elevado a 11 dividido por 11 aplicado de 0 a 1. Porque nós vimos que essa é uma primitiva para esta função. Então eu vou substituir o x por 1. Então 1 menos 1 dá 0. 0 elevado a 11 dá 0. Dividido por 11, 0. Menos. Agora quando eu substituo o x por 0, vai ficar 0 menos 1 menos 1. Então fica menos 1 elevado a 11 sobre 11. E isso vai dar 0 menos. Menos 1 elevado a 11 dá menos 1. Então, menos com menos 1 fica 1.
dividido por 11. E aqui então está feita a integral. No exemplo 2, eu vou fazer também uma mudança de variável. E no primeiro momento eu vou considerar apenas a integral indefinida. A mudança que eu farei é o seguinte: eu vou chamar u de 2x menos 1. E, portanto, du dx, neste caso agora fica 2. Ou seja, du é igual a 2 vezes dx, ou ainda du sobre 2 é igual a dx. Portanto, o que eu tenho aqui é o seguinte: isso é a integral da raiz de u vezes du sobre 2. Isso é a integral de u elevado a meio du sobre 2. E, portanto, isso é meio vezes u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Portanto, o que eu tenho até o primeiro momento é que a integral indefinida de 2x menos 1 dx, quando eu passo para a variável u, ela se torna meio de u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Isso é meio, conserva a primeira e inverte a segunda, então vai ficar 2 terços vezes u elevado a 3 meios. Cancela 2 com 2 e, portanto, isso fica 1 terço. E agora eu vou escrever 2x menos 1 elevado a 3 meios. Perceba que daqui para cá eu apenas voltei a variável u, escrevendo-a em função agora de x. Com isto posto, agora eu vou calcular a integral definida. Então, a integral de meio a 1 de raiz de 2x menos 1 dx, isso fica 1 terço de 2x menos 1 elevado a 3 meios aplicado de meio a 1. E agora eu faço substituição. Quando x for 1, isso vai ficar 2 vezes 1, que é 2, menos 1, 1. 1 elevado a 3 meios dá 1. Então isso fica apenas 1 terço. Menos. Quando x é meio, eu vou ter 2 vezes meio, que é 1. 1 menos 1, 0. 0 elevado a 3 meios dá 0. Então isso aqui também dá 0. E, portanto, isso fica apenas 1 terço. Está feito aqui, então, a integral. Perceba que os dois primeiros exemplos eu fiz partindo para uma integral indefinida e depois substituindo só no final os limites de integração. Eu já poderia ter feito a alteração dos limites de integração de maneira conjunta. E é exatamente isso que eu vou usar nas próximas integrais. Então imagine que eu quero fazer a integral de 0 até 1 de e elevado a 3x dx. Então a mudança mais óbvia aqui é chamar u de 3x, porque eu vou cair na integral de e elevado a u, e a integral de e elevado a u é a própria e elevado a u. Então perceba o seguinte: quando eu faço du dx, isso dá 3. E, portanto, eu vou multiplicar cruzado, eu vou concluir que du sobre 3 é igual a dx. Por outro lado, o que eu também posso observar é o seguinte: se o x for 0, então o u vale 0, porque o u é igual a 3x. E se o x for 1, então o u, neste caso, vale 3. Portanto, na hora que eu estiver calculando a integral, eu já vou fazer a mudança direto. Então, a integral de 0 até 1 de e elevado a 3x dx, essa integral vai ficar a integral de e elevado a u vezes du sobre 3. Só que agora eu mudo o limite. Quando x é 0, o u vale 0. Quando x é 1, o u vale 3. E aí eu já integro de uma vez só. Então isso fica 1 terço de e elevado a u, isso aplicado de 0 a 3. E, portanto, o que eu tenho aqui é 1 terço vezes e elevado a 3, porque eu vou substituir o u por 3, menos e elevado a 0. Só que neste caso, e elevado a 0 é 1.
Então, e elevado a 3 menos 1. E, portanto, está feita a integral. No exemplo 4, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, o que eu vou substituir é x² mais 1. Então, perceba, du dx é 2x. Isso me leva a dizer o seguinte. Vou passar o 2 dividindo, então fica du sobre 2. E esse dx eu passo multiplicando, então fica x dx. Perceba que na hora que eu substituir o denominador, o numerador todo, incluindo o dx, vai poder ser substituído por du sobre 2. Quando x for 0, isso implica que u vai ser 0 ao quadrado, que é 0 mais 1, 1. E quando x for 1, isso implica que u vai ser 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. Tendo observado isso, agora eu vou fazer a substituição. Então, a integral de 0 até 1 de x sobre x² mais 1 dx, isso vai ficar a integral. Vamos começar pelos limites de integração. Quando x era 0, u valia 1. Quando x é 1, u vale 2. Então, fica a integral de 1 até 2. X dx, eu estou escrevendo du sobre 2, vezes 1 sobre u. Portanto, o que eu vou ter é o seguinte. Eu tiro esse 2 da integral, então isso fica meio da integral de 1 até 2, de 1 sobre u, du. A integral de 1 sobre u é ln de u. Então fica meio do ln de u, isso aplicado de 1 até 2. Como o meio vai estar multiplicando ln, já vou deixá-lo em evidência. Então fica meio, e aqui eu tenho ln de 2 menos ln de 1, mas ln de 1 é 0. Então isso vai ficar ln de 2 dividido por 2. No exemplo 5, perceba que a mudança de variável que eu vou fazer é a mesma do exemplo anterior. Então, 1 fica igual a x² mais 1, e, portanto, du dx é igual a 2x, o que me leva, então, a dizer que x dx é igual a du sobre 2. Perceba que x dx é justamente o que sobra na hora que eu substituo o x² mais 1 por u. Ainda, novamente, quando x for 1, eu tenho que o u é igual a 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. E quando x for 2, agora eu tenho que o u é da forma 2 ao quadrado, que é 4, mais 1, 5. De posse dessas informações, agora calcula a integral. Então, a integral de 1 até 2 de x, raiz de x² mais 1 dx, isso na realidade vai ficar a integral. Agora eu vou substituir os limites. Quando x é igual a 1, nós tínhamos concluído que o limite é 2. E quando x valia 2, o limite virava 5. Da integral de raiz de u vezes du sobre 2. E aqui eu tenho o seguinte. Isso é a integral de 2 a 5 de u elevado a meio du sobre 2. E, portanto, isso fica meio de u elevado a 3 meios dividido por 3 meios aplicado de 2 a 5. Ou seja, meio vezes 2 terços, porque eu vou inverter este denominador, já que é uma divisão de frações, vezes u elevado a 3 meios aplicado de 2 a 5. Perceba que cancela esse 2, então o que eu tenho é 1 terço, e agora eu vou trabalhar com o u. Quando eu substituo u por 5, isso dá 5 elevado a 3 meios, menos 2 elevado a 3 meios. E aqui eu posso manipular estes números da seguinte forma. 5 elevado a 3 meios é a raiz quadrada de 125. Menos
2 elevado a 3 meios vai virar a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é 8. E, portanto, quando eu faço a decomposição dessas raízes, a raiz de 125 vira 5 raiz de 5 e a raiz de 8 vira 2 raiz de 2. E, portanto, está feita aqui então a integração e está encerrado esse exercício. Então perceba, quando nós estamos tratando da mudança de variável numa integral, eu tenho dois caminhos para seguir. Ou eu calculo a integral indefinida e depois eu faço a substituição dos limites só no final, ou eu já vou fazendo a substituição, fazendo a mudança de variável e dos limites de integração de uma vez só. Novamente, na hora que você estiver resolvendo o exercício, você segue o caminho que for mais confortável para você. Eu quero fazer agora essa demonstração que é uma decorrência da mudança de variável na integral. Então, o exemplo diz o seguinte: eu tenho uma função ímpar e contínua no intervalo simétrico, ou seja, o intervalo da forma menos r, r. Quando eu falo simétrico, simétrico em relação à origem. Isso para r maior que zero. O que eu vou mostrar então é que a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico em relação à origem sempre dá zero. Então vamos verificar isso. De fato, o que eu quero observar num primeiro momento é que, como f é ímpar, o que nós sabemos por definição é que a f de menos x é menos f de x. Esta é especificamente a definição de função ímpar, evidentemente aqui eu estou considerando no intervalo menos r, r. Daí, o que eu vou ter é o seguinte: a integral de menos r a r de f de x dx, isso vai ser a integral de menos r a 0 de f de x dx, mais a integral de 0 a r de f de x dx. E isso, lembrando da definição de função ímpar, é menos a integral de menos r a 0 de f de menos x dx, mais a integral de 0 a r de f de x dx. E eu vou então focar nessa primeira integral. Para trabalhar com essa primeira integral, eu vou fazer u igual a menos x. Então, o que eu vou ter é o seguinte: du dx vai dar menos 1. O que implica então que du é menos dx, ou ainda que menos du é igual a dx. Se o x for zero, então eu concluo que o u também é zero. E se o x for igual a menos r, então isso me diz que o u é igual a r. Portanto, de posse dessas informações, eu vou fazer a substituição nesta primeira integral apenas e vou manter a segunda intacta. Portanto, a integral de menos r a r de f de x dx, veja, até então era menos a integral de menos r a 0 de f de menos x dx, mais a integral de 0 a r de f de x dx. Mas isso me permite escrever o seguinte, fazendo agora a substituição só nessa primeira integral. Isso fica menos a integral, vou substituir os limites, então quando x é menos r, a minha variável u ela se torna r, e quando x é zero, a minha variável u se torna zero. F de u menos du, mais a integral de 0 a r de f de x dx. Mas isso, perceba que menos com menos vai dar mais, então esse sinal negativo vai desaparecer, e este também. Então eu vou ficar somente com a integral de r a 0 de f de u du. Vou registrar isso. Então, r a 0
de f de u du, mais a integral de 0 a r de f de x dx. Uma propriedade de integração me diz que quando o limite inferior for maior do que o limite superior, eu posso inverter esses limites desde que eu inverta o valor da integral. Então isso fica menos a integral de 0 a r de f de u du, mais a integral de 0 a r de f de x dx. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Perceba que aqui eu estou com a variável u e aqui estou com a variável x. Se eu estivesse trabalhando com u, x, t, perceba que não tem mais nenhum sinal de diferente, os limites são os mesmos. Portanto, essas duas integrais são iguais, tirando o fato que uma é negativa e a outra é positiva. Portanto, quando eu fizer menos essa integral mais essa, isso tudo dá zero. Portanto, o que eu acabei de verificar é que a integral de menos r a r de f de x dx, isso dá zero e era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Vamos verificar uma aplicação deste resultado, uma aplicação direta. Perceba que estou calculando a integral de menos 1 a 1 de x raiz dx à quarta mais 3 dx. O que eu quero observar é o seguinte: se eu utilizar essa mudança de variável, quando eu for calcular du dx, isso dá 4x ao cubo. E perceba que aqui não tem x ao cubo, então eu ganharia um problema. Portanto, fazer mudança de variáveis aqui não parece uma boa ideia. Aí eu vou observar que o intervalo de integração é simétrico em relação à origem, que é menos 1, 1. Poderia ser menos 2, 2, menos meio, meio. Então ele é simétrico em relação à origem. Se essa função for ímpar, eu já sei que essa integral vai dar zero pelo resultado que nós provamos no exemplo 6. Agora observe o seguinte: quando eu faço f de menos x, isso dá menos x raiz de menos x à quarta mais 3. Eu vou colocar esse menos em evidência, então menos x raiz de menos x à quarta é a mesma coisa que x à quarta mais 3. Portanto, isso é menos f de x. É justamente isso que caracteriza a função ímpar. Logo, o que eu já posso afirmar, sem precisar recorrer a muito cálculo, é que a integral de menos 1 a 1 de x raiz quadrada de x à quarta mais 3 dx, que isso dá zero. E por fim, um último exemplo para que nós encerremos a conversa de hoje é o cálculo dessa integral de menos 1 a 0 de x quadrado raiz de x mais 1. Aqui eu vou fazer a seguinte mudança de variável: u é igual a x mais 1. Mas perceba que quando eu faço du dx, isso dá 1. Ou seja, neste caso, du é igual a dx. O que é que eu posso fazer com esse x quadrado para não perder nada? Já que agora eu não tenho certeza se a função é ímpar, e mesmo que ela fosse ímpar, eu não sou mais um intervalo simétrico. Eu vou observar o seguinte: se u é igual a x menos 1, então o x ele pode ser escrito como u menos 1. E, portanto, esse x eu vou substituir por u menos 1. Agora, quando o x é menos 1, o u vai dar zero. E quando o x é zero, o u vai dar 1. Depois dessas informações, agora eu faço a integral. Então, a integral de menos 1 a 0 dx quadrado raiz dx mais 1 dx, isso vai ficar a integral. Neste caso, eu vou considerar, fazendo a mudança agora dos limites de integração. Quando x era menos 1, u era 0. Quando x era 0, u estava dando 1. Então vai ficar agora a integral de 0 a 1. O x eu vou substituir por u menos 1. Então fica u menos 1 ao quadrado vezes a raiz de u du. Ou seja, o que eu estou calculando é a integral de 0 até 1. Vou abrir esse produto notável, então isso é u quadrado menos 2u mais 1
vezes u elevado a meio du. E isso vai ficar a integral de 0 até 1. U ao quadrado vezes u elevado a meio, isso vai dar u elevado a 5 meios, menos 2 vezes u vezes u elevado a meio, então fica u elevado a 3 meios, mais u elevado a meio, tudo isso du. E, portanto, a integral que eu tenho vai ser o seguinte: u elevado a 7 meios, porque é 5 meios mais 1, dividido por 7 meios, menos 2 vezes u elevada a 5 meios, dividido por 5 meios, mais u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Como os limites de integração agora são 0 e 1, eu já vou fazer a substituição direta, justamente porque eu vou eliminar problemas com essas raízes que aqui estão apresentadas. Perceba, 1 elevado a 7,5 dá 1. O inverso de 7,5 são 2 sétimos. Menos 2 vezes 1 elevado a 5 meios é 1. Então, o inverso de 5 meios, porque ele está no denominador, 2 quintos. Mais 1 elevado a 3 meios é 1. O inverso de 3 meios são 2 terços. Então, isso é o que aconteceria quando eu substituir esse u por 1. Agora, quando eu substituo esse u por 0, isso dá 0, isso dá 0 e isso dá 0. Portanto, eu não vou levar em conta neste cálculo. E agora, então, eu vou fazer o cálculo que me compete. O MMC entre 7, 5 e 3 vai dar 105. 105 dividido por 7, isso dá 15. 15 vezes 2, 30. Menos 105 dividido por 5, isso dá 21. Perceba que aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 4. Então, 21 vezes 4, 84. Mais 105 dividido por 3, isso vai dar 35. Vezes 2, 70. Então, o que eu tenho é 30 mais 70, que são 100. 100 menos 84, 16, dividido por 105. Uma última coisa que eu também quero dizer é que alguns autores chamam essa técnica de mudança de variável de integral por substituição. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários que a gente continua conversando. Até a próxima!